Agora a gente vai começar os tipos de ouvidos comuns. Como assim ouvidos comuns? A gente vai ter o tipo de ouvido comum. Primeiro, não treinado. E a gente vai ter um tipo de ouvido comum também, que vai ser o ouvido treinado. O que eu quero dizer com isso? Que, basicamente, todos vocês que estão aqui têm esse tipo de ouvido. Por quê, professor? Basicamente, todos nós que estamos aqui temos esse ouvido. Porque a maior parte das pessoas, às vezes, tem esse ouvido por não treinar. O ouvido não treinado. Porque a gente não tem referência de música, não estuda música. Quase ninguém, pelo menos eu não tive aula de música na escola quando eu era criança. É muito importante você ter aula de musicalização quando você é criança para você começar a ter essa vivência, começar a ter referência sonora. E se você não tem já essa referência desde cedo, o nosso ouvido vira um ouvido comum, não treinado. E aí qual que é o problema do ouvido não treinado? Talvez você canta desafinado e nem sabe que canta desafinado. Algumas pessoas falam, professor, eu sou super desafinado. Você nem sabe que você é desafinado. Por quê? A pessoa que é desafinada, ela nem sabe, nem tem essa consciência. Porque se ela soubesse que ela está cantando errado, ela corrigiria. Ela teria o senso crítico de saber que está errado. Mas quem é desafinado canta errado porque não sabe cantar o certo. Então são pessoas que simplesmente não desenvolveu o talento. Não tem um bom ouvido porque não buscou esse conhecimento e não treinou a sua percepção. Mas isso tem como resolver. E tem outras pessoas, principalmente nós que somos cristãos, a gente tem uma certa vantagem sobre os músicos seculares, que é ter referência com instrumentos e música na igreja. Quer ver um exemplo? Se você conversar com várias crianças cristãs e falar, você já viu um teclado? Você já viu um piano? Um violino? A maior parte das crianças cristãs vai falar, eu já vi na minha igreja. Porque às vezes tem igreja que tem orquestras, tem vários instrumentos acessíveis. Ou talvez não na sua própria congregação, mas em outra congregação tenha. Agora, uma pessoa que nunca foi para a igreja, às vezes ela só vê em piano, violino, esses instrumentos, essa referência, é só pela televisão, mas nunca viu pessoalmente. Então nós, na igreja, acaba desenvolvendo muito mais o nosso ouvido, mesmo sem estar tendo essa consciência de que a gente está treinando o nosso ouvido. Só da gente estar cantando todos os dias, junto com um grupo, a gente já está desenvolvendo o nosso ouvido. E uma pessoa que tem ouvido, como eu disse aqui para vocês, um ouvido treinado, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma pessoa que também tem ouvido comum. A única diferença da pessoa que tem o ouvido comum e ele é treinado é que normalmente você consegue ter a percepção do que está certo e o que está errado. Vou dar um exemplo. Tem muitos irmãos que estão aqui que têm esse ouvido, que é o ouvido comum treinado. Por quê? Por cantar na igreja. Aí você é afinado, tem noção se alguém está fora do tom ou não está fora do tom. Isso por quê? Justamente por conta de você sempre estar cantando e ter essa vivência. Meu pai mesmo, ele não toca nenhum instrumento, mas ele tem ouvido bom, ele sabe quando a pessoa errou, quando a pessoa acertou, quando está fora, quando não está fora. Mas isso é por quê? Porque ele tem a referência de sempre estar cantando muitos hinos. Mas isso não é o suficiente para você ter um bom ouvido, para você tocar, porque não é um ouvido musical, é um ouvido que é um ouvido comum, como eu disse para vocês. Então você ter um ouvido comum é bom? Para a música não necessariamente, é ouvido comum, que todo mundo tem. Então muitos de vocês estão aqui, tendo ou um ouvido não treinado ou um ouvido treinado. Agora eu quero que vocês entendam, para quem tem ouvido não treinado, que você tem ouvido, que você canta desafinado, por exemplo, é importante que você treine o seu ouvido. Como que eu vou treinar, professor? Tentando imitar a voz de outras pessoas. Coloca um hino para tocar aí no YouTube, em qualquer lugar, no rádio para tocar, e fica cantando, tentando cantar junto com a voz da pessoa. Por quê? Quem é desafinado é porque tem ouvido não treinado. E quem não tem ouvido não treinado é porque não consegue cantar no tom certo. Então vocês precisam de uma referência para poder estar cantando melhor. Mas o que tem a ver cantar afinado com tocar de ouvido, professor? Tudo a ver. Porque se você consegue perceber o que está certo e o que está errado, você já está um passo à frente.
Porque é mais fácil você tirar um hino de ouvido entendendo o que está certo e o que está errado. Porque se você não tem esse senso crítico, fica muito mais difícil. Então, para quem tem ouvido não treinado, o que vocês precisam fazer? Treinar. Treinar como? Colocando hinos para tocar e tentando imitar a voz do cantor, deixar a sua voz na mesma altura, porque assim você vai começar a ter uma referência e perceber. Se estiver diferente é porque não está afinado. Então você vai tentar ajustar a sua voz para ficar igual. Assim você já vai estar treinando o seu ouvido, tá bom? Para quem tem o ouvido já treinado, que tem a noção do que está certo, o que está errado, mas não entende sobre música, o próximo passo é você se tornar um músico. Porque a partir daí, você treinando o seu ouvido, você vai conseguir ir para um quarto tipo de ouvido. Que esse aqui é o melhor de todos os tipos de ouvido que a gente tem. Qual que é o melhor dos ouvidos? É exatamente o ouvido relativo. Deixa eu abrir aqui. O ouvido relativo. O que quer dizer o ouvido relativo e como que a gente consegue ter esse tipo de ouvido? O ouvido relativo, quando você começa a estudar música, entender sobre música no geral, por isso que eu falo para vocês, muita gente fala, professor, como que eu toco de ouvido? Quanto mais você estudar o seu instrumento como um todo, melhor o seu ouvido vai ficar, porque você vai começar a entender sobre música, sobre as notas e vai fazer mais sentido. Então algumas pessoas falam, como que eu tenho ouvido relativo, que é o ouvido que eu tenho? É estudando música. Basicamente estudar o seu instrumento. Só que não só estudar o seu instrumento por estudar, mas sim você sempre está cantando tudo que você está fazendo. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu vá tocar um hino, que eu vou tocar um exercício, qualquer coisa que seja, eu vou sempre estar cantando. Então se eu for fazer uma escala, tipo de dó, ao invés de eu simplesmente tocar a escala, eu vou cantar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá. Por que é tão importante você cantar as notas? Porque você sempre vai estar treinando o seu ouvido. O cantar, a fala, está conjugado com o que você ouve. Por isso que é tão importante você sempre estar ouvindo bem. E ouvindo bem não é essa questão de ouvir com um volume bom. E sim, é a sua cabeça que vai transformando. Automaticamente você vai tendo referências completamente diferentes sobre música. E aí você começa a ter esse relativo, você começa a fazer associação entre as notas. E esse, por que ele é o melhor de todos os ouvidos que a gente tem? Porque com ele você consegue fazer associação de hinos. Às vezes está tocando hino, e aí eu percebo, esse solo está numa escala pentatônica. Ou eu ouço um solo, uma introdução, falar, isso aqui é uma escala maior, ou é uma escala menor. Eu estou identificando que aqui tem uma escala, sei lá, menor harmônica, por exemplo. Percebe que eu estou falando sobre alguns termos técnicos aqui para vocês? Isso é justamente para vocês entenderem que, se você nunca estudou esses temas, o seu ouvido nunca vai te remeter para aquele lugar. É a mesma coisa de eu chegar para vocês e falar para você ir para um lugar que você nunca foi na sua vida. Ou para você falar uma língua que você nunca falou na sua vida. Se eu chegar para vocês hoje e falar, fala em mandarim aí, ninguém vai saber falar. Por quê? Provavelmente vocês nunca falaram mandarim antes. Então não tem como você falar algo que você nunca estudou, você nunca viu. Ou nunca nem ouviu. Por isso que quanto mais você vai estudando música, melhor vai se tornando o seu ouvido relativo. Ele é proporcional ao seu nível musical. E muita gente confunde isso, porque muitos de vocês, às vezes, está começando do absoluto zero e fala, eu quero aprender a tocar de ouvido. Mas você não tem base nenhuma de música, você não tem referência de nada. Você não conhece todas as escalas ainda, talvez você não conhece campo harmônico. Eu não estudei nada, eu sei tocar 2 músicas, 2 hinos. Óbvio que o seu ouvido ainda não foi desenvolvido para um ouvido musical. O seu ouvido ainda é um ouvido o quê? Um ouvido comum. Talvez um ouvido não treinado, ou talvez se você é afinado para cantar e tem noção do que está certo ou errado, você tem ouvido treinado. Só isso, mas não é ainda um ouvido musical. Para ele se tornar um ouvido musical, você precisa estudar música e estudar o seu instrumento. E quanto mais referência você vai tendo, melhor o seu ouvido vai ficando.